E assim, transportamo-nos para o vulcão Ijen, na Indonésia, um lugar onde a natureza se revela em sua forma mais misteriosa. Este vulcão ativo ganhou notoriedade por seus brilhantes fogos azuis, que, como fantasmas, dançam na noite, atraindo a atenção de cientistas e viajantes de todo o mundo. Como poderia surgir um fenômeno tão extraordinário e o que ele simboliza para os moradores locais continua sendo um tema de debate. Nas encostas do Ijen encontram-se vastas minas de enxofre, onde trabalhadores corajosos extraem enxofre, apesar das condições perigosas. Esses trabalhadores, vestidos com roupas simples, enfrentam vapores tóxicos de enxofre para obter o precioso mineral que é utilizado na indústria. Qual é o preço que eles pagam por esse trabalho? E por que esse vulcão continua a atrair pessoas, apesar de sua ameaça? De acordo com algumas teorias, culturas antigas poderiam ter utilizado o enxofre em rituais, associando-o a forças místicas. Lendas locais contam sobre espíritos que habitam o cráter, guardando terras sagradas e protegendo segredos dos quais apenas podemos especular. O que realmente está escondido sob a crosta da terra e sob a fumaça enxofre? Mas essa não é a única pergunta que envolve o Ijen. Existem provas de que, na região, existiam assentamentos esquecidos, perdidos na sombra do imponente vulcão. Esses lugares poderiam guardar as chaves para desvendar civilizações antigas que outrora prosperaram nessas terras. Como elas desapareceram e o que os fez deixar suas casas permanece incerto. O mistério do vulcão Ijen continua a atrair pesquisadores, prometendo revelar ainda mais segredos. O vulcão, envolto em mitos e lendas, pode conter as respostas para as perguntas que intrigam cientistas e aventureiros. Nas encostas do maciço montanhoso Hua, oculto entre as nuvens, erguem-se templos antigos que, ao longo dos séculos, foram locais de peregrinação para aqueles que buscam a verdade e a iluminação. Esses lugares sagrados, rodeados por majestosas rochas, guardam não apenas a história, mas também muitos mistérios que ainda hoje permanecem sem solução. Como essa montanha poderia se tornar um símbolo do caminho espiritual para milhões e quais segredos ela guarda em seu interior? Antigas lendas contam que, outrora, na vertente do Hua, existia uma civilização secreta, dotada de conhecimentos que poderiam mudar o destino do mundo. Ecoam até hoje os vestígios dessas tradições na forma de rituais enigmáticos e textos sagrados. Pesquisadores que estudam essa região encontram vestígios de épocas passadas, entalhes refinados, preservados nas paredes de pedra e símbolos estranhos que possivelmente são mensagens cifradas de antigos sábios. Mas essa não é a única enigma associada à montanha. Os moradores locais afirmam que, nas manhãs nevoentas, é possível ouvir o sussurro dos espíritos ancestrais chamando a reflexão sobre os conhecimentos perdidos. Alguns arqueólogos sugerem que essas tradições possam indicar a existência de rituais esquecidos que, outrora, eram realizados a 3.000 metros de altitude. Qual era o significado desses rituais e que segredo poderiam revelar? Investigações com o uso de tecnologias modernas, como escaneamento a laser, permitem aprofundar-se nas entranhas da montanha. Mesmo com esses métodos, os cientistas se deparam com fenômenos inexplicáveis e enigmas que põem em dúvida nossas ideias sobre as antigas civilizações.
O que mais pode estar oculto por trás dos grandes blocos de pedra e trilhas tortuosas que levam ao cume? Como é fascinante que no coração do Arizona se encontra uma das maiores maravilhas da natureza, o Grande Canyon. Suas majestosas rochas, como páginas antigas de um livro, guardam segredos que se aprofundam por milhões de anos. Camadas planas de rochas vermelhas e laranjas, cortadas pelo tempo e pela intempérie, contam a história de como o Rio Colorado, serpenteando entre as paredes, criou esse paisagem incrível. É difícil não se perguntar como se formou esse grandioso cânion. Pesquisas científicas mostram que o processo de sua formação começou há cerca de 5 milhões de anos, quando o rio começou a se aprofundar na terra, erodindo as rochas. No entanto, há teorias mais místicas que sugerem que essas terras poderiam ter sido habitadas por civilizações antigas que deixaram seus vestígios na forma de desenhos misteriosos nas rochas. Além disso, o Grande Canyon é o local onde foram encontrados artefatos únicos que aumentam ainda mais o interesse por esse lugar. Arqueólogos descobriram aqui restos de cerâmicas e ferramentas usadas pelos povos indígenas, o que confirma que essas terras estavam cheias de vida. Mas como é que aqueles que um dia habitavam esses espaços desapareceram? Entre os moradores locais circulam lendas sobre espíritos que habitam nos cânions e sobre como eles protegem seus segredos dos estranhos. Alguns pesquisadores afirmam que no cânion podem haver cavernas inexploradas, cheias de mistérios e tesouros inestimáveis. Mas qual é a verdadeira história desse lugar? A cada passo à beira do cânion fica mais claro. O Grande Canyon não é apenas uma maravilha da natureza, mas também um depósito de segredos antigos que aguardam para serem revelados. As pesquisas continuam e talvez um dia descubramos quais outros segredos estão escondidos em suas profundezas. A imponente montanha Matterhorn, que se ergue sobre os Alpes, desperta admiração e respeito. Sua ponta, em forma de pirâmide, é coberta por geleiras, criando uma atmosfera misteriosa, como se guardasse muitos segredos. De um lado, a montanha é conhecida por seus trilhos complexos que atraem alpinistas de todo o mundo. De outro, ela está envolta em lendas sobre espíritos antigos que guardam sua cume. Uma das lendas mais conhecidas conta que, em algum momento, existiu uma grande civilização no Matterhorn que deixou apenas ruínas misteriosas. Como uma cultura tão avançada poderia desaparecer sem deixar vestígios? Alguns pesquisadores sugerem que os habitantes locais podem ter enfrentado desastres naturais que destruíram suas populações, mas nenhuma descoberta arqueológica confirma isso. A uma altura superior a 4.000 metros, a montanha também abriga espécies raras de flora e fauna que habitam apenas nesse clima rigoroso. Sua existência confere a Matterhorn ainda mais mistério, e parece que a própria natureza guarda seus segredos. Como esses seres conseguiram se adaptar a condições tão extremas? Mas essa não é a única pergunta sem resposta. Existem dados sobre objetos luminosos misteriosos avistados nas proximidades da montanha que deixam os cientistas intrigados.
Alguns acreditam que isso pode ser fenômenos naturais, enquanto outros estão convencidos de que há fenômenos inexplicáveis por trás disso. A ciência moderna utiliza tecnologias como escaneamento a laser para estudar a montanha, mas ela continua guardando seus segredos. Talvez a Matterhorn, com suas majestosas rochas e geleiras, realmente seja a guardiã de antigas verdades ainda por descobrir. No horizonte da Venezuela, ergue-se a misteriosa montanha Roraima, semelhante a uma gigantesca mesa trapezoidal coroada por nuvens. Seus paredões verticais e cume plano criam uma atmosfera impregnada de mistério e lendas antigas. Os habitantes locais, os povos Pemon, contam que é um lugar sagrado, onde habitam os espíritos dos antepassados e onde estão escondidos tesouros inestimáveis. Estudos indicam que a montanha Roraima é uma das formações geológicas mais antigas do planeta, com mais de 2 bilhões de anos. Mas como uma estrutura tão majestosa poderia se formar em condições em que a maior parte da Terra já havia sofrido grandes mudanças? O ecossistema único que habita o cume inclui plantas e animais raros que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Alguns cientistas sugerem que o platô poderia ter se tornado uma ilha isolada no passado distante, preservando espécies antigas enquanto as terras ao redor mudavam. Mas por que aqui, em altitude, encontram-se criaturas que poderiam facilmente se tornar símbolos de civilizações esquecidas? Como poderia ter ocorrido tal concentração de vida nesse pico remoto? Entre os mistérios da Roraima estão os poços misteriosos que, segundo lendas, levam a mundos subterrâneos cheios de maravilhas e perigos. Alguns pesquisadores até propõem que esses poços poderiam ser entradas para uma rede de cavernas que um dia serviram de refúgio para povos antigos. Com cada novo descobrimento, os mistérios da Roraima se aprofundam e restam muitas perguntas sem resposta. O que se esconde por trás de suas inacessíveis paredes? Qual foi o seu papel na vida dos povos antigos? E o que eles tentaram proteger dos olhos dos outros? Troll Tunga, ou Língua do Troll, é uma formação rochosa enigmática que se ergue sobre o lago pintoresco Ringedalsvatnet, na Noruega, como se estivesse em espera. De seus penhascos, abre-se uma vista impressionante das montanhas ao redor e das florestas sem fim. Mas o que realmente está por trás dessa anomalia natural? Como poderia ter se formado essa impressionante formação que parece ter sido criada por mãos habilidosas de escultores antigos? De acordo com pesquisas científicas, a Troll Tunga se formou ao longo de milhares de anos de processos de erosão e glaciação que moldaram o paisagismo da Noruega. No entanto, muitas lendas locais atribuem sua origem a criaturas míticas, os Trolls. Como isso poderia ter acontecido, tornando esse lugar um símbolo não apenas para os turistas, mas também para o patrimônio cultural da região? Alguns pesquisadores sugerem que os Trolls poderiam não ser apenas personagens fictícios, mas uma representação de antigas crenças sobre a natureza e suas forças. Os moradores locais contam histórias de eventos estranhos que ocorreram na região, de fogos misteriosos e sussurros do vento entre as rochas. Como explicar esses fenômenos
se a ciência não pode dar uma resposta clara, mas isso não é a única pergunta que envolve a Trolltunga. Nas redondezas também se encontram outros formados enigmáticos, como a Pedra do Troll ou Trollfjell, que também atraem a atenção dos caçadores de mistérios. Cada um desses objetos tem suas próprias lendas e mitos que continuam a viver na mente das pessoas, aguardando novas descobertas. Apesar de todos os estudos, os mistérios da Trolltunga e de suas redondezas permanecem sem resposta. Quantas outras verdades ainda estão escondidas nessa natureza majestosa e quais descobertas nos aguardam à frente? De cima do Monte Everest, abre-se uma visão fascinante sobre os vastos espaços dos Himalaias, mas sob suas majestosas paredes estão escondidos muitos mistérios. Esta montanha, a mais alta do mundo, ergue-se a 18.818 metros acima do nível do mar e serve não apenas como meta para os alpinistas, mas também como objeto de estudos intermináveis. Todo ano em seus cumes são encontrados vestígios de culturas antigas, ferramentas de pedra e inscrições misteriosas que ficaram para sempre. Como esses seres humanos puderam sobreviver em condições tão severas? Será que eles possuíam conhecimentos que foram perdidos com o tempo? Entre os moradores locais, existe uma crença de que o Everest é uma montanha sagrada, guardada por espíritos, e que qualquer um que tente desvendar seus mistérios pode se deparar com forças inexplicáveis e até mesmo ameaçadoras. Alguns pesquisadores afirmam que na sua cume não estão apenas vestígios de vida antiga, mas também artefatos que podem mudar nossa compreensão do passado. Assim, no século XXI, com a ajuda de tecnologias de varredura a laser e análise de textos antigos, foram feitas descobertas surpreendentes, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. O que exatamente os antigos sabiam sobre montanhas que agora parecem inacessíveis? Essas enigmas não se limitam apenas ao Everest. Em seus cumes foram encontrados vestígios de outras civilizações perdidas, que poderiam lançar luz sobre essa área. Sabe-se que algumas dessas culturas deixaram símbolos não decifrados, que ainda hoje geram debates entre os cientistas. Cada novo achado apenas reforça que a 18.818 metros de altitude há muito mais do que podemos imaginar. Os mistérios do Everest continuam a atrair pesquisadores, deixando atrás de si muitas perguntas sem resposta. A montanha Kilimanjaro, majestosa e erguida sobre as planícies africanas, não é apenas a mais alta montanha do continente, mas também um verdadeiro enigma, envolto em mitos e lendas. Seus picos cobertos de neve, que lentamente derretem, levantam questões sobre mudanças climáticas e povos antigos que habitavam suas redondezas, como uma montanha poderosa que atinge uma altitude de 5.800 metros. Ela se tornou um símbolo do desejo pelo inalcançável, além de ser objeto de veneração para os povos locais. Os habitantes locais acreditam que na cume do Kilimanjaro existem lugares sagrados onde habitam os espíritos dos antepassados. Esses mitos, entrelaçados com a realidade,
criam uma atmosfera de mistério que envolve a montanha. É surpreendente, mas estudos mostram que, mesmo em tempos antigos, as pessoas subiam suas encostas, deixando para trás artefatos enigmáticos, muitos dos quais ainda não foram encontrados. Existem várias teorias sobre a origem desses vestígios antigos. Alguns cientistas acreditam que eram oferendas deixadas pelos povos locais em agradecimento aos deuses pelas dádivas da natureza. Outros consideram que eram locais rituais, onde eram realizados ritos sagrados. Mas, como esses vestígios tão importantes puderam desaparecer sem deixar rastros nos registros históricos, o Kilimanjaro também atrai a atenção dos pesquisadores por seus ecossistemas únicos, onde se podem encontrar plantas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Essas espécies incomuns, que habitam diferentes altitudes, mostram como a natureza mudou ao longo dos milênios. Mas o que mais essa montanha esconde e quais segredos ainda aguardam sua descoberta em suas profundezas? No sudoeste da China, na província de Hunan, encontra-se o enigmático Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie, que impressiona pela sua natureza única. Colunas estranhas, erguendo-se sobre florestas densas, parecem ter sido criadas por mestres desconhecidos, e sua forma levanta questões. Como a natureza conseguiu criar tais estruturas majestosas? Essas 98 picos, que se elevam a mais de 1.000 metros, criam uma atmosfera cheia de mistério e grandiosidade. De acordo com lendas locais, essas rochas foram criadas por deuses para proteger os habitantes pacíficos dos espíritos malignos. Mas como a natureza conseguiu formar tais formações estranhas, que serviram de modelo para a montanha Pandora no filme Avatar? De onde vieram a inspiração e as ideias para tais formas altas e curvadas? Cientistas que estudaram essa região acreditam que os colossais arenitos se formaram há milhões de anos, mas os detalhes de sua formação permanecem obscuros. Alguns sugerem que esses lugares guardam segredos de civilizações antigas que deixaram apenas ecos de suas memórias. Quais eram seus conhecimentos e tecnologias para deixar tal marca na história? Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos ocorrendo entre essas rochas, luzes misteriosas e sons que não podem ser explicados. O mistério de Zhangjiajie não se limita apenas à sua beleza natural. Arqueólogos encontram nas proximidades vestígios de antigos assentamentos que outrora existiram ali. Mas quem eram essas pessoas e por que deixaram suas casas? O parque continua a atrair pesquisadores, deixando muitas perguntas sem resposta, e suas enigmas aguardam sua desvenda. Nas encostas orientais dos Andes, entre os grandiosos cenários do Peru, encontra-se uma das mais misteriosas atrações naturais, a Montanha Arco-Íris, ou Vinicunca. Seus tons multicamadas, vibrantes e hipnotizantes parecem ter sido pintados por uma mão invisível, atraindo a atenção de viajantes de todo o mundo. Mas como esse fenômeno extraordinário poderia ter surgido em um lugar tão inacessível? Uma das teorias mais comuns é que os tons únicos da montanha foram formados por complexos processos geológicos
que ocorreram ao longo de milhões de anos. No entanto, apesar das explicações científicas, muitos moradores das aldeias vizinhas acreditam que aqui estão ocultos antigos segredos relacionados aos Incas e sua cultura. Como os antepassados poderiam ter criado um lugar tão cheio de magia e mistérios? Ao seguir trilhas que levam ao cume, é possível sentir não apenas o vento frio, mas também uma atmosfera repleta de mistério. Dizem que a mais de 5.000 metros de altitude é possível ouvir o sussurro dos antepassados, como se eles tentassem transmitir seus conhecimentos sobre a terra e seus tesouros. Esses lugares guardam muitas lendas relacionadas a deuses que outrora vagaram por essas montanhas. Mas isso não é tudo. Ao redor da montanha Arco-Íris foram descobertos outros fenômenos misteriosos, como ruínas antigas e vestígios de civilizações antigas. Pesquisadores acreditam que esses artefatos podem revelar algo sobre a vida das pessoas que outrora habitavam essas terras, mas muitos deles permanecem não desvendados. Quais eram seus costumes e crenças? Portanto, a montanha Arco-Íris não é apenas uma maravilha natural, mas também um guardião de mistérios que aguardam para serem revelados. Muitas das enigmas relacionados a esse lugar fascinante continuam a intrigar cientistas e aventureiros. No coração do Peru, contra o pano de fundo de montanhas grandiosas, estão ocultas verdades que podem mudar nossa compreensão da história da humanidade. O vasto vulcão Osorno, que se ergue sobre os pitorescos cenários do Chile, é não apenas uma maravilha da natureza, mas também um mistério ativo, envolto em mitos e lendas. Sua forma simétrica de cone, coberta por uma camada de neve branquíssima, cria uma imagem que fascina à primeira vista. Como um vulcão tão poderoso poderia se tornar lar de antigas culturas? E quais segredos ele guarda em seu interior? Estudos indicam que o Osorno entrou em erupção mais de 30 vezes desde o início de sua atividade e cada erupção deixou sua marca na história. Recentes escavações nas proximidades do vulcão revelaram vestígios de assentamentos que outrora floresceram em seus flancos. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Alguns acreditam que as erupções poderosas poderiam ter levado ao seu desaparecimento, enquanto outros sugerem que eles encontraram uma maneira de viver em harmonia com a natureza, utilizando as terras vulcânicas para a agricultura. De acordo com lendas locais, o Osorno era uma montanha sagrada para os povos que habitavam essas terras. Disse que em seu interior estão ocultos antigos artefatos, como misteriosas estátuas de pedra e inscrições enigmáticas. No entanto, até hoje, nenhuma dessas descobertas foi devidamente estudada, e os cientistas se perguntam: o que mais pode estar escondido sob camadas de poeira vulcânica? Pesquisas científicas, como o datamento por carbono 14 e métodos geofísicos, ajudam a esclarecer a história do Osorno, mas muitos aspectos permanecem desconhecidos. Como se vê, esse vulcão não é apenas uma ameaça, mas também guarda muitos segredos, aguardando serem descobertos. Cientistas continuam a estudar sua atividade e possíveis ligações com antigas civilizações que outrora habitavam sua sombra. O mistério de Phayao Hung, a cidade perdida na Tailândia, está envolto em um manto de mistério
e intriga. Este complexo antigo, escondido na selva, deixa os pesquisadores com muitas perguntas sem resposta. Como uma cidade tão avançada poderia desaparecer do radar dos historiadores e arqueólogos? Phayao-rung é conhecido por seus grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, o que surpreende os especialistas. Alguns pesquisadores sugerem que essa cidade foi construída antes das tecnologias modernas, colocando em dúvida o conhecimento sobre as civilizações antigas. Ao redor desse lugar, há muitas lendas. Alguns afirmam que aqui estão escondidos antigos profecias, enquanto outros acreditam que este lugar servia como santuário para rituais misteriosos. Mas essa não é a única dúvida relacionada a Phayao-rung. Arqueólogos descobriram artefatos estranhos, como enigmáticas tabuinhas de pedra com símbolos desconhecidos, que ainda não foram decifrados. Essas descobertas podem ser a chave para entender a cultura e as crenças dos antigos habitantes, mas como eles puderam esquecer suas próprias histórias? Cada vez que os pesquisadores retornam a Phayao-rung, eles se deparam com novas enigmas que destacam o quanto pouco sabemos sobre o passado. A natureza ao redor, com seus ventos salgados e a pedra fria das antigas colunas, parece sussurrar sobre eventos há muito esquecidos. O que realmente aconteceu nesse lugar misterioso e quais outros segredos podem estar escondidos nas profundezas da selva? Ao explorar Phayao-rung, apenas levantamos um pouco o véu sobre muitas perguntas que talvez nunca terão resposta. O Lago Erhai, na China, não é apenas uma formação natural, mas uma verdadeira enigma envolto em lendas antigas e mitos. Com suas águas cristalinas e montanhas majestosas no horizonte, este lugar atrai pesquisadores e amantes da história. Como as antigas civilizações puderam criar estruturas tão únicas como os complexos templários em suas margens? Ao longo dos séculos, Erhai serviu como uma fonte de vida para os moradores locais e também como um objeto de veneração. Arqueólogos encontram aqui vestígios de assentamentos pré-históricos, deixados há mais de 30.000 anos. No entanto, quanto mais aprendemos, mais perguntas sem resposta surgem. O que atraiu as pessoas para essas margens e quais segredos elas guardam? Alguns cientistas sugerem que existiram ligações entre Erhai e outras culturas conhecidas, como a civilização de Lushan. Outros propõem a teoria de que aqui poderiam ter passado antigas rotas comerciais ligando o Oriente e o Ocidente. Mas o que realmente aconteceu nesse lago misterioso? Entre os restos de antigos artefatos, os pesquisadores encontram objetos misteriosos que geram mais perguntas do que respostas. Por exemplo, círculos de pedra enigmáticos que, segundo alguns, poderiam estar relacionados com observações astronômicas. No entanto, apesar de todos os esforços dos pesquisadores, muitos aspectos da história de Erhai permanecem envoltos em mistério, como se suas águas guardassem algo maior. E o que aconteceu com aqueles que um dia viveram em suas margens? Quais segredos as profundezas escuras desse lago guardam e o que ainda pode ser descoberto pelos pesquisadores no futuro? O Calbuco, um dos vulcões mais misteriosos do Chile,
continua a fascinar pesquisadores e amantes da natureza. Seu súbito erupção em 2015 abalou não apenas os moradores locais, mas também cientistas ao redor do mundo. Como um vulcão que era considerado adormecido por décadas poderia acordar tão repentinamente? A erupção do Calbuco não foi apenas poderosa. Ela envolveu a região em uma densa nuvem de cinzas, cuja altura alcançava 30 quilômetros. Muitos testemunhos de moradores locais sobre sons estranhos e luzes que precederam a erupção levantam questões. O que exatamente prenunciava essa catástrofe? Alguns pesquisadores sugerem que antigos mitos sobre vulcões podem estar relacionados a sinais reais de desastres naturais. Ao estudar o Calbuco, os cientistas utilizam métodos modernos, como escaneamento a laser e análise de gases, para entender o que pode acontecer no futuro. No entanto, atrás de cada novo Discoveries, surgem mais perguntas. Qual é a verdadeira natureza da relação entre a atividade vulcânica e as mudanças climáticas? Enquanto alguns pesquisadores tentam desvendar os mecanismos por trás da erupção, outros se voltam para lendas antigas que falam sobre criaturas míticas que habitam as entranhas da Terra. Talvez não seja apenas um desastre natural, mas uma manifestação de algo mais misterioso e profundo. O Calbuco, com seus picos majestosos e atividades enigmáticas, permanece uma enigmática quebra-cabeça da natureza, que continua a causar espanto e medo. O vulcão não só representa uma ameaça para o entorno, mas também guarda em si muitos mistérios que aguardam para serem descobertos. O Wolonguan não é apenas um canto pitoresco na província de Hunan, mas uma verdadeira tesouro da natureza, onde majestosas rochas e profundos cânions criam uma atmosfera de mistério. Parece que a própria natureza decidiu brincar com a inteligência humana, criando formas e figuras incomuns que podem deixar qualquer um em dúvida ao se aventurar por essa terra secreta. Aqui, entre colunas imensas, cujas alturas podem alcançar 800 metros, é possível sentir a respiração da antiguidade. As cumeadas dessas rochas, como guardiãs de seus segredos, estão cobertas de verde, e entre elas há trilhas estreitas que atraem pesquisadores e aventureiros. Como esses grandes formados puderam se formar, deixando os cientistas em busca de respostas? Alguns pesquisadores afirmam que esses paisagens incomuns se formaram ao longo de milhões de anos de erosão e movimentos tectônicos, mas outros acreditam que aqui estão escondidas forças das quais nem suspeitamos. Esses lugares inspiraram muitos artistas e escritores, mas o que realmente se esconde por trás de sua beleza? Entre a vegetação, é possível encontrar espécies únicas de flora e fauna, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar. Esses habitantes misteriosos de Wolonguan, talvez, saibam mais sobre seus ancestrais antigos do que podemos imaginar. Os mistérios desse lugar ainda não foram revelados, e cada passo por suas trilhas pode levar a novos descobrimentos. Wolonguan, com suas paisagens pitorescas e histórias enigmáticas, continua a atrair a atenção de cientistas e buscadores de aventuras, deixando em seus corações perguntas indeléveis sobre o que realmente se esconde por trás de sua grandiosidade. Aqui, entre majestosas rochas e ventos sussurrantes, há muito que ainda não foi descoberto, esperando seu momento.
Antártida, continente misterioso, coberto por gelo eterno e histórias contraditórias. Muitos estudos revelaram que sob sua camada de gelo não há apenas paisagens antigas, mas também, possivelmente, vestígios de civilizações perdidas. Como foi possível que esse lugar rigoroso e sem vida um dia abrigasse comunidades prósperas? Entre os vastos campos de gelo, arqueólogos encontram estruturas misteriosas, semelhantes a ruínas. Essas grandes formações de pedra, perfeitamente ajustadas entre si, levantam muitas perguntas. Quem as construiu e com qual propósito? Alguns pesquisadores sugerem que poderiam ser os restos de antigos portos, quando o clima era mais ameno e permitia à vida florescer nesse continente. Mas essa não é a única enigma da Antártida. Pesquisas recentes com radar e análise de gelo mostram que sob a superfície existem ecossistemas inteiros, ainda não decifrados. Como eles puderam sobreviver em condições tão extremas? E o que podem nos contar sobre as mudanças climáticas na Terra? No entanto, entre todas essas descobertas, permanece um ar de mistério. Alguns cientistas propõem que na Antártida podem existir artefatos não descobertos, deixados por antigos pesquisadores. Mas até agora, nenhum deles foi encontrado. E a pergunta sobre quais outros segredos esse continente de gelo ainda guarda permanece aberta. À medida que os estudos avançam, fica claro que a Antártida está cheia de enigmas que aguardam para serem revelados. Quantas ainda mais segredos esse mundo guarda, e quando a humanidade poderá olhar para suas profundezas desconhecidas? Torres del Paine não é apenas um parque nacional. É uma verdadeira tesouro da natureza, onde majestosos picos montanhosos que lembram torres de castelos se estendem até o céu. Essas grandiosas formações, com mais de 2.000 metros de altura, são cercadas por lagos cristalinos e rios turbulentos, criando uma atmosfera cheia de mistério e magia. Cada passo por suas trilhas traz novos descobertos, desde espécies raras de flora e fauna até enigmáticos formados geológicos que guardam histórias de milhões de anos. Mas o que se esconde por trás dessa beleza natural? Os moradores locais acreditam que essas terras são habitadas por espíritos ancestrais que guardam segredos deixados por antigas civilizações. Lendas contam que aqui, entre as paredes de granito, havia lugares sagrados dedicados a rituais, sobre os quais agora apenas uma pequena quantidade de pesquisadores sabe. Como povos tão poderosos puderam deixar rastros tão misteriosos em seu legado? O parque também é conhecido por suas enigmáticas estátuas, restos de antigas culturas que possivelmente adoravam as forças da natureza. Alguns cientistas sugerem que esses monumentos foram criados para marcar pontos importantes em um mapa, mas seu verdadeiro propósito permanece desconhecido. Muitas perguntas sobre o que exatamente aconteceu nessas terras ainda não têm respostas. Quais são os segredos escondidos sob camadas de gelo de séculos e nas densas florestas? Esperando por seus buscadores, eles continuam guardando seus segredos, atraindo a atenção de viajantes e arqueólogos de todo o mundo. Nesse canto misterioso do Chile, há muito mais do que parece à primeira vista.
Huangshan, ou Montanhas Amarelas, é um dos lugares mais misteriosos da China. Essas majestosas montanhas, que se elevam a mais de 1.800 metros, fascinam pela sua beleza e mistério. Suas formas incomuns, envolvidas por nuvens, criam uma atmosfera onde a natureza e a mitologia se entrelaçam, deixando rastros de lendas antigas. Cada pedra aqui guarda uma história. De acordo com a lenda, exatamente nessas montanhas, os deuses desciam à terra para desfrutar dos maravilhosos cenários. Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos, fogos brilhantes que aparecem no céu noturno e sons misteriosos que vêm do abismo. Mas o que há por trás dessas lendas? Descobertas arqueológicas, como estátuas antigas de mármore e entalhes em pedra, indicam que Huangshan foi terra sagrada para muitas civilizações antigas. Alguns pesquisadores sugerem que esses lugares eram centros de adoração, onde as pessoas buscavam comunicação com forças superiores. Mas como exatamente eles usavam essa terra e quais segredos estão escondidos sob sua superfície? Estudos com o uso de lidar e outras tecnologias modernas abrem novos horizontes para a compreensão dessas enigmas. Especialistas descobriram trilhas e estruturas ocultas que poderiam indicar a existência de assentamentos há muito perdidos. No entanto, apesar de todos os esforços, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como um lugar tão sagrado poderia atrair pessoas ao longo dos séculos? Quais segredos e conhecimentos foram perdidos com o desaparecimento dessas culturas antigas? Huangshan continua sendo um enigma, onde história, mitologia e mistérios não resolvidos se entrelaçam. No coração do Mar do Caribe, próximo à costa do Belize, encontra-se um enigmático fenômeno natural conhecido como Grande Buraco Azul. Este imenso buraco circular, com um diâmetro superior a 100 metros e uma profundidade de cerca de 30 metros, atrai a atenção tanto de cientistas quanto de buscadores de aventuras. Mas o que esconde essa misteriosa cratera brilhando em todas as tonalidades de azul? Estudos indicam que o Grande Buraco Azul se formou há mais de 10.000 anos, quando o nível do mar era significativamente mais baixo. Mas quais foram as condições que levaram à formação desse fenômeno natural? Alguns cientistas sugerem que ele se formou devido ao desmoronamento de uma caverna kárstica, enquanto outros acreditam que é resultado da ação de correntes marítimas antigas. Essa anomalia natural é rica em cavernas subaquáticas e estalactites, que contam histórias de épocas passadas. Ao redor desse local existem muitas lendas. Os moradores locais afirmam que nas profundezas se encontram não apenas tesouros, mas também seres antigos que guardam os segredos do passado. Alguns pesquisadores encontraram nas águas do Buraco Azul fósseis de tubarões pré-históricos e outros habitantes marinhos, o que só aumenta o mistério desse lugar. Como é possível que um local tão rico em descobertas permaneça cheio de enigmas? O Grande Buraco Azul não é apenas um objeto de estudo para cientistas, mas também uma verdadeira mina de tesouros para mergulhadores de todo o mundo. Cada mergulho aqui se transforma em uma jornada pelo desconhecido, em um mundo onde realidade e mitologia se entrelaçam. No entanto, apesar de todos os esforços dos cientistas e pesquisadores, muitas perguntas sobre sua origem e segredos
ainda permanecem sem resposta. A Vale de Jiuzhaigou, localizada no coração da China, encanta com seus vibrantes tons de cor e paisagens misteriosas. Aqui, entre montanhas majestosas, estão escondidos lagos com água cristalina que refletem todas as cores do arco-íris. Essas águas, como se encantadas, não apenas refletem os vastos céus, mas também os segredos de eras antigas. Pesquisas científicas indicam que este local abriga um ecossistema único, composto por espécies raras de plantas e animais. No entanto, apesar dos esforços dos cientistas, muitos aspectos deste fenômeno natural permanecem inexplicados. Como se formaram esses lagos misteriosos, cercados por florestas que, parece, guardam seus segredos? Alguns pesquisadores sugerem que no fundo desses corpos d'água podem estar os vestígios de antigas civilizações que deixaram mensagens para os descendentes. Mas o que exatamente eles queriam dizer? Talvez sejam lendas sobre um dilúvio ou advertências sobre futuras catástrofes. Sabe-se que a Vale de Jiuzhaigou também é considerada sagrada e os moradores locais ainda acreditam na força mágica dessa terra. Mitos sobre espíritos da natureza e deuses antigos vivem nos corações das pessoas, sendo transmitidos de geração em geração. Mas isso não é a única enigmática história escondida na beleza desse lugar. Existem muitos artefatos misteriosos encontrados nas redondezas que levam a refletir sobre o que aconteceu aqui há muitos séculos. Por que esses artefatos ficaram tanto tempo sem serem notados? A Vale de Jiuzhaigou continua a ser um objeto de estudo e admiração, revelando novas e novas enigmas que nos mergulham no mundo das antigas mistérios. Aqui, a natureza e o misticismo se entrelaçam de tal maneira que nos deixam esperando novos descobrimentos que podem mudar nossa percepção da história. Fujiyama, a montanha sagrada do Japão, está envolta em uma infinidade de lendas e mistérios que atraem visitantes de todo o mundo. Sua forma ideal de cone atrai olhares e as suas cumeadas cobertas de neve parecem fazer parte integrante da mitologia japonesa. Mas o que esconde essa majestosa montanha sob sua aparência tranquila? De acordo com lendas antigas, Fujiyama não é apenas uma formação natural, mas um lugar sagrado onde habitam espíritos. Os moradores locais acreditam que a montanha os protege de desastres e traz sorte. Mas como essa montanha se tornou um centro de peregrinação para milhões, se seus mistérios permanecem inexplicados? Alguns pesquisadores afirmam que Fujiyama foi um vulcão ativo, que lançava jatos de lava e fumaça, mas o último episódio de erupção ocorreu há mais de 300 anos. No entanto, estranhas anomalias geológicas ao redor da montanha, como rachaduras e formas de relevo incomuns, levantam questões. Não guarda ela vestígios de civilizações mais antigas que outrora habitavam essas terras? À medida que os arqueólogos estudam as redondezas de Fujiyama, encontram artefatos enigmáticos que podem indicar sua importância no passado. Por exemplo, foram descobertos altares de pedra nas encostas da montanha, usados em rituais, mas para que exatamente serviam ainda é um mistério. Pesquisas mostram que Fujiyama
poderia não ser apenas um objeto natural, mas um símbolo sagrado que carrega mistérios que não podem ser explicados. Embora muitos fatos sobre a montanha sejam conhecidos, sua verdadeira natureza e significado ainda estão envoltos em mistério, deixando-nos à espera de novas descobertas. A Montanha da Mesa, em Cape Town, se ergue como uma majestosa muralha, delimitando a cidade de um lado e o oceano do outro. Seus penhascos abruptos e a crista plana, cortada como por uma faca, encantam com seu contorno incomum. Os moradores locais dizem que a montanha é habitada por espíritos ancestrais e, em dias claros, é possível ouvir seu sussurro entre os ventos. A cerca de 1 quilômetro de altitude, sobre o nível do mar, a Montanha da Mesa faz parte de um parque nacional onde crescem muitas plantas únicas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Esses ecossistemas, conhecidos como fynbos, são incrivelmente diversos e incluem mais de 600 tipos de plantas. Como essa vasta diversidade poderia ter surgido em um clima que parece tão severo? Existem muitas lendas sobre a Montanha da Mesa. Uma delas conta que esse lugar já serviu de refúgio para piratas que procuravam navios desaparecidos. Além disso, não há uma explicação unânime sobre por que a montanha tem essa forma tão única. Alguns pesquisadores atribuem isso a processos geológicos antigos, enquanto outros sugerem que ela poderia ter sido artificialmente modificada. Ao redor da montanha, há muitos artefatos misteriosos, como ferramentas antigas encontradas nas proximidades, que levantam a questão: quem viveu aqui antes da chegada dos europeus? Tribos locais, como os bosquímanos, deixaram após si enigmáticos desenhos rupestres que ainda não foram decifrados. Essas enigmas permanecem sem resposta, aumentando ainda mais o mistério desse lugar grandioso. A Montanha da Mesa continua a atrair a atenção de pesquisadores que desejam conhecer mais sobre seus antigos segredos e sua ecossistema em comum. O vulcão Irazu, que se eleva sobre os pitorescos morros da Costa Rica, esconde em si uma infinidade de mistérios e enigmas. Seu último período ativo ocorreu nas décadas de 1960 do século XX, mas mesmo em silêncio, ele continua a causar arrepios entre pesquisadores e viajantes. Como uma força natural tão poderosa poderia deixar rastros que ainda não foram devidamente estudados? Da sua cumeira, abre-se uma paisagem que encanta pela sua beleza. Campos de um verde vibrante e florestas densas brilham sob os raios solares. Dentro do cráter, profundamente mergulhado nas nuvens, esconde-se um lago misterioso, cujas águas mudam de cor dependendo da estação do ano. O que ocorre sob sua superfície? Talvez este lugar guarde segredos antigos, dos quais nem sequer suspeitamos. Alguns pesquisadores sugerem que o vulcão pode estar relacionado com os mitos das antigas tribos locais, que acreditavam em espíritos que habitavam as entranhas da terra. Mas isso não é a única misteriosa. Existem testemunhos de fenômenos paranormais que ocorrem nas proximidades do Irazu. Por que as pessoas relatam sons estranhos e visões inexplicáveis ao se encontrarem perto desse vulcão? Comparando o Irazu com outros vulcões do mundo,
nota-se que muitos deles também estão envolvidos em mitos e lendas, mas nenhum deles desperta tantas perguntas quanto este. Resta apenas especular sobre quais segredos ainda estão ocultos nas entranhas da Costa Rica, aguardando serem descobertos. O vulcão Irazu, assim como muitos outros maravilhosos fenômenos naturais, continua a ser um enigma, atraindo a atenção não apenas de cientistas, mas também de buscadores de aventuras. Sua grandiosidade e mistério o atraem como um imã, deixando uma marca indelével nos corações das pessoas. No coração dos Himalaias, a uma altitude de 3.000 metros, encontra-se um dos mais enigmáticos e pitorescos mosteiros do mundo, o Ninho da Tigre. Este templo maravilhoso, construído na 10ª centena da nossa era, parece flutuar sobre uma rocha, cercado por nuvens e montanhas majestosas. Seu nome está ligado à lenda de como o grande mestre Padmasambhava, conhecido como Guru Rinpoche, chegou aqui montado em uma tigresa para trazer o ensino budista para o Butão. As paredes do mosteiro guardam muitos mistérios e histórias contadas pelos moradores locais. No interior podem ser vistas antigas pinturas e estátuas que refletem a filosofia budista e práticas místicas. Como os antigos mestres conseguiram criar tais grandiosos edifícios em uma altitude tão alta? Isso levanta muitas perguntas e teorias que ainda não têm respostas. Alguns pesquisadores sugerem que o mosteiro não foi apenas um centro religioso, mas também um lugar onde eram guardados conhecimentos secretos e rituais antigos. As lendas sobre o Ninho da Tigre estão entrelaçadas com eventos históricos reais, e cada fenda na pedra, cada imagem na parede, carrega uma enigmática que a humanidade tenta decifrar há muitos séculos. Mas isso não é a única mistura que envolve o Ninho da Tigre. Segundo as tradições, o mosteiro também serviu como refúgio para monges durante ataques de inimigos, e suas muralhas inexpugnáveis ainda causam admiração. Como foi possível criar tal construção em condições onde a natureza parece indiferente? A cada passo pelas trilhas estreitas que levam ao mosteiro, sente-se o hálito da antiguidade e da eternidade. O Ninho da Tigre continua a atrair buscadores de aventuras e conhecimento espiritual, deixando atrás de si um rastro de mistérios inexplorados. Quantos segredos ainda esconde este lugar sagrado? Essa é uma pergunta que intriga os pesquisadores de todo o mundo. Cobertos de flores misteriosas e formas incomuns, os paisagens de Danxia na China despertam um interesse genuíno. Essas formações enigmáticas, compostas por arenitos vermelhos, foram formadas há milhões de anos e seu aspecto estranho nos faz refletir. Como a natureza poderia criar tamanhas maravilhas? As paredes de rochas com até 100 metros de altura parecem guardar seus segredos, enquanto suas cores vibrantes de vermelho, amarelo e verde criam uma atmosfera mágica. De acordo com os cientistas, a formação desses paisagens está ligada à erosão, que gradualmente expôs camadas de rochas. Mas como poderia ter ocorrido tamanha magia que levou à formação dessas formas únicas? Essas formações geológicas únicas se tornaram objeto de veneração para turistas e pesquisadores que buscam desvendar seus mistérios.
As lendas dos moradores locais adicionam um toque de mistério a esse lugar. Alguns afirmam que Dangxia não é apenas uma paisagem, mas um local de poder, onde espíritos antigos guardam a terra. Como contos de civilizações antigas podem se entrelaçar com a realidade, criando uma aura enigmática ao redor desses locais. Pesquisas mostram que Dangxia se tornou um lar para espécies raras de flora e fauna que não são encontradas em nenhum outro lugar. Esses ecossistemas, assim como os próprios paisagens, estão ameaçados de extinção, o que levanta novas questões. O que mais pode estar escondido nesses cantos inacessíveis e como podemos preservar esse patrimônio único? Mas Dangxia não é a única pergunta sem resposta na China. De maravilhas da natureza, passamos para artefatos antigos, que também guardam seus segredos nas sombras da história. O vulcão Paricutín, localizado no México, é um dos mais impressionantes fenômenos geológicos do século XX. Sua erupção em 1943 foi um verdadeiro choque. De um campo onde os moradores plantavam milho, de repente ergueu-se uma coluna de cinzas e lava, alcançando mais de 400 metros de altura. Como pode a natureza ter presenteado a humanidade com um espetáculo tão grandioso? Os moradores, ao observar o fenômeno incomum, ficaram ao mesmo tempo fascinados e assustados. Durante 9 anos, o vulcão continuou a lançar lava e cinzas, destruindo aldeias vizinhas e alterando o paisagismo. É interessante notar que, apesar de sua força destrutiva, Paricutín se tornou objeto de estudo científico, pois oferece uma oportunidade única de observar processos de atividade vulcânica em tempo real. Cientistas aplicaram métodos modernos, como o datamento por radiocarbono e pesquisas geodésicas, para estudar as mudanças ocorridas no vulcão. Alguns pesquisadores sugerem que suas erupções poderiam estar relacionadas a lendas antigas que falam de espíritos de fogo habitando as entranhas da Terra. Qual é a verdadeira natureza dessas lendas e o que elas podem nos dizer sobre a percepção da força da natureza por nossos antepassados? No entanto, Paricutín não é a única enigma relacionado a vulcões. Em todo o mundo, existem outros vulcões ativos que também guardam seus segredos, e cada erupção gera perguntas para as quais a humanidade ainda não tem respostas. Por exemplo, quais são as causas de mudanças súbitas na atividade vulcânica? A observação de Paricutín continua, e cada novo descobrimento nos aproxima da solução desse enigma. Entre as majestosas montanhas da Indonésia, destaca-se o vulcão Bromo, ao redor do qual circulam lendas fascinantes. Seus crateres fumegantes e os cenários ao redor criam uma atmosfera de mistério, encantando turistas de todo o mundo. Como este vulcão ativo se tornou o centro de culto para os moradores locais e quais segredos esconde sua história sombria? Bromo, com cerca de 2.300 metros de altura, faz parte de um complexo vulcânico poderoso, o Tengger, que envolve um pitoresco platô, sons estranhos que saem das entranhas do vulcão, e sua atividade constante criam a sensação de que a própria Terra respira. Mas o que está por trás dessa atividade?
Os moradores locais afirmam que aqui habitam espíritos ancestrais que guardam as terras sagradas. Entre os cientistas existem diversas teorias sobre a origem e a atividade do vulcão. Alguns pesquisadores acreditam que a geologia única de Bromo é resultado de processos complexos que ocorreram há milhões de anos. Outros sugerem que em suas profundezas podem estar escondidos artefatos antigos que testemunham civilizações que outrora habitavam essas terras. Mas isso não é a única pergunta que envolve Bromo. As lendas locais contam sobre rituais de sacrifício realizados para acalmar os deuses do vulcão. Como esses ritos puderam influenciar a vida das pessoas e quais segredos eles deixaram para trás? Bromo continua a inspirar e a assustar. Seus majestosos cenários e histórias misteriosas atraem pesquisadores e amantes de aventuras. Cada erupção do vulcão nos lembra de que a natureza está cheia de surpresas e muitas perguntas sobre seus mistérios permanecem sem resposta. O glaciar de Bogdanovich, oculto nas montanhas do Tian Shan, é um fenômeno natural fascinante, envolto em muitos mistérios. Suas grandes massas de gelo, brilhando ao sol, parecem cristais enigmáticos, guardando segredos de eras antigas. Como se formaram esses glaciares e quais histórias poderiam contar, se pudessem falar? As pesquisas indicam que o glaciar tem uma importância especial para o ecossistema da região. Suas dimensões alcançam vários quilômetros de comprimento e, em alguns pontos, a espessura ultrapassa 30 metros. Mas não é apenas gelo. Em suas profundezas, os cientistas encontram vestígios de mudanças climáticas antigas, que podem esclarecer eventos misteriosos na história da Terra. Entre os moradores locais, circulam lendas sobre tesouros escondidos sob sua camada de gelo. Alguns acreditam que o glaciar pode guardar não apenas artefatos naturais, mas também culturais, aguardando seu descobrimento. Na região de Alberta, Canadá, encontra-se o misterioso Parque Nacional de Banff, envolto em uma atmosfera de mistérios antigos e grandiosidade da natureza. Muitos séculos atrás, aqui, entre montanhas poderosas e lagos cristalinos, viviam povos indígenas, deixando apenas vagas lembranças de seus costumes e crenças. Como esses povos conseguiram esconder seus segredos em um lugar tão pitoresco? Ao lado do Lago Louise, cujas águas brilham como joias, ergue-se um majestoso hotel construído há mais de 100 anos. Sua arquitetura impressiona, mas existe alguma conexão entre esse lugar e as lendas antigas que falam sobre águas sagradas e espíritos das montanhas? Todo esse lugar parece respirar história, e os sons dos passos se misturam ao sussurro do vento, que traz consigo segredos de eras esquecidas. Entre vastas florestas e picos altos também se encontram enigmáticos artefatos deixados por civilizações antigas. Arqueólogos encontram ferramentas de pedra que podem contar sobre a vida daqueles que viveram aqui há milhares de anos. Mas como eles conseguiram criar esses instrumentos em meio à natureza selvagem? Alguns pesquisadores sugerem que essas descobertas podem fazer parte de uma imagem mais ampla relacionada a culturas desaparecidas. Próximo às famosas fontes termais, onde a água quente brota do solo,
Os moradores locais contam lendas relacionadas a essas águas curativas. Pode-se considerar que essas fontes eram sagradas para tribos antigas que buscavam cura e sabedoria. Nesse lugar, a intersecção de história e natureza cria uma atmosfera especial, repleta de enigmas e mistérios. O Parque Nacional de Banff permanece uma enigmática charada, onde cada passo abre novos horizontes para a pesquisa. Quantos mistérios ainda estão escondidos nessas majestosas montanhas, aguardando o momento de serem revelados? Os fiordes da Noruega, especialmente na Noruega Ocidental, são um espetáculo fascinante, onde as montanhas se encontram com o profundo azul do mar. Essas gigantescas formações naturais, criadas por geleiras ao longo de milhares de anos, continuam a atrair pesquisadores e turistas de todo o mundo, deixando um rastro de mistérios inexplorados. Como esses grandiosos cenários influenciaram as civilizações antigas que habitavam essas terras? Caminhando por trilhas estreitas que levam a cachoeiras e baías escondidas, é possível sentir a respiração da história que permeia o ar. Os moradores locais contam lendas sobre espíritos d'água que guardam seus domínios e sobre como marinheiros perdidos na névoa encontravam criaturas misteriosas emergindo das profundezas. Essas histórias, transmitidas de geração em geração, destacam a conexão do homem com esse mundo enigmático. Pesquisas mostram que os fiordes eram importantes rotas comerciais na antiguidade. Mas como isso influenciou o desenvolvimento da cultura e da ciência na região? Arqueólogos encontram artefatos que indicam que as pessoas usavam essas águas para pesca e comércio. Mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Como sociedades inteiras puderam desaparecer, deixando apenas indícios de sua existência? Estudando as únicas formações geológicas e vestígios de assentamentos antigos, continuamos a nos perguntar: que influência as mudanças climáticas tiveram na vida das pessoas nesses fiordes? E quais outros segredos as profundezas das águas norueguesas ainda guardam? Cada novo dia traz a oportunidade de revelar a história que espera ser descoberta.